Olá, criaturas iluminadas, sejam bem-vindas ao Daniverso. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto muito sério e importante. E eu trouxe uma convidada que entende bastante para conversar com a gente e explicar muita coisa. Então, gente, a minha convidada de hoje é a Vanessa. Ela veio aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, o que é a depressão, a prevenção, como entender essa doença. Eu quero que ela se apresente, fale um pouquinho de como ela chegou nessa profissão. E aí a gente começa a conversar sobre esse assunto que é bem importante e sério. Então, meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga, atuo na área clínica, faço avaliação psicológica e psicoterapia. A psicologia, para mim, foi um grande divisor de águas na minha vida, contribuiu muito com a minha história, tanto pessoal quanto profissional. Com certeza foi a profissão onde eu me encontrei, é algo que eu amo fazer. E estou muito feliz em estar aqui podendo compartilhar esse momento com vocês, falar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha muito importante e que a gente pretende atingir o maior número de pessoas possível para levar esse momento de conscientização, de reflexão e quebrar tabus. A primeira coisa que eu queria conversar hoje é sobre como a gente identifica a depressão em uma pessoa. Porque muitas vezes a gente convive com pessoas que têm depressão e acaba não percebendo esses sinais. Porque, particularmente, pelo menos na minha experiência, como uma pessoa que teve depressão, já passou por toda essa coisa de suicídio e tudo mais, eu não compartilhava isso com as pessoas, não era uma coisa que eu ia para as redes sociais para falar, eu quero me matar, eu ligava para alguém, eu vou me matar, era uma coisa muito silenciosa, era uma coisa que estava na minha cabeça e que chegava a certo ponto em que eu realmente tentei algumas vezes. Então eu acho que as pessoas acabam não percebendo que é uma coisa muito silenciosa na maioria das vezes. Então eu acho que é uma coisa bem importante pra gente falar, mais do que falar com as pessoas que estão com a depressão, falar para as pessoas que estão próximas a quem tem essa doença, como identificar e ficar atento a esses sinais para que não ocorra algo pior. É um ótimo ponto mesmo que você colocou, é bem importante e realmente é bastante difícil em muitas situações poder perceber, poder identificar, porque é algo que ocorre de dentro para fora e que nem sempre a gente consegue perceber. Muitas vezes são sinais sutis, então é difícil da gente conseguir identificar. Mas o que é importante é para todas as pessoas, né, com quem a gente convive, a gente prestar atenção, principalmente dentro da família, que é com quem a gente mais convive, com quem a gente sabe da intimidade das pessoas. É importante prestar atenção na mudança de hábitos, se essa pessoa teve alguma mudança brusca, deixou de fazer alguma coisa que gostava, ou começou a ficar isolado, ter comportamentos muito diferentes do que apresentava antes. E se essa pessoa sempre teve algum comportamento um pouco diferente do restante da família, também é interessante observar, porque a gente tem um modelo de relacionamento que a gente vai desenvolvendo principalmente dentro da família. Então, se algum membro familiar tem uma forma de se relacionar que é muito diferente dos outros, é importante prestar atenção nisso também, porque talvez essa pessoa não esteja se sentindo bem com alguma coisa, talvez ela precise expressar alguma coisa que não esteja conseguindo. Então é importante a gente dar essa atenção, ter esse cuidado, e não só perguntar como que está e pressionar, mas criar momentos, criar oportunidades em que essa pessoa possa estar mais livre, mais aberta para falar de uma forma espontânea, sem pressão. Criar uma zona de conforto, né? Porque na grande maioria das vezes é difícil a gente se sentir confortável para conversar com alguém, por mais que seja pai, mãe ou alguém muito próximo, Sim. Até dentro de um relacionamento. É muito difícil de você quando você está com a doença, se sentir confortável o suficiente para chegar para a pessoa e falar que você não está se sentindo bem e tudo mais. Então, criar esse clima quando você percebe algo diferente para que a pessoa se sinta confortável para conversar sobre o que ela está sentindo é bem importante. Na minha experiência, eu percebia muito isso. Por mais que eu tinha a minha mãe muito próxima, o meu pai muito próximo, eu não conseguia ter essa conversa com eles e falar que eu não estava me sentindo bem ou que tinha alguma coisa errada, porque, claro, eu vivi... A minha depressão tem um número bem grande de fatores que levaram a acontecer, e um deles era pelo fato de eu ser uma pessoa LGBT e não ter aceitação dos meus pais naquela época. Sim. Então eu não tinha essa zona de conforto para chegar e falar que eu não estava me sentindo bem, porque eu sabia que eu ainda não era aceito dentro da minha casa. Então isso era um fator que impedia muito esse processo de chegar e conversar abertamente. Sim. Então criar um clima, uma zona de conforto para que a pessoa converse,
se abra, eu acho que é bem importante. Eu senti falta disso. Numa das últimas experiências com depressão que eu tive, eu procurei alguns amigos que eram próximos, que eu me sentiria confortável para conversar, e tentei introduzir a conversa, e a pessoa achou que eu tava brincando, fazendo alguma piada, e aí eu deixei essa vontade de conversar para lá, porque eu não me senti, a pessoa não estava instruída para perceber o que eu estava tentando comunicar e acabou não aceitando a minha conversa, então eu preferi me retrair e não falar sobre nada, que não foi nada bom. E isso que você colocou também contribui no sentido de que muitas vezes as pessoas que estão próximas da gente realmente não percebem, não criam esses momentos, essa zona de conforto, esse clima de diálogo que a gente possa abrir as nossas questões de uma forma mais tranquila, mas é importante que a gente não desista de falar sobre, de conversar com alguém. Se não puder ser inicialmente com alguém da família, com alguém tão próximo, que seja com alguma outra pessoa que você confia, seja do teu trabalho, seja da escola. Em outra possibilidade que a gente tem para indicar nesse sentido é o CVV, que é uma ONG que trabalha auxiliando as pessoas que precisam desse momento de conversa. Pode ser feito via telefone, 188, vai ter pessoas disponíveis para atender 24 horas por dia, todos os dias da semana. E essas pessoas são capacitadas para ouvir, para acolher, para não fazer julgamento. E também é tudo de forma sigilosa, não precisa nem falar o nome se você não quiser. É anônimo e gratuito. É um serviço que contribui muito para quem precisa colocar essas emoções e sentimentos e que nesse momento não tenha com quem fazer isso. Um sistema de ajuda assim é bem legal. Acho muito interessante as pessoas conhecerem isso. Esse é um dos motivos pelo que eu quis fazer esse vídeo, mesmo saindo um pouco fora da área do meu canal, porque eu acho que é o momento de a gente falar sobre isso e conscientizar e as pessoas ficar sabendo das ferramentas que elas têm para buscar ajuda ou para oferecer ajuda para alguém que está próximo de você e que tenha a doença. Que bom que você está conhecendo essa ferramenta também, pode indicar para outras pessoas que você conheça. É realmente um canal muito importante, eles têm atendimento presencial também, tem postos de atendimento, são mais de 120 postos no Brasil, com muitos voluntários, todos treinados, capacitados para atender. Agora, no momento da pandemia, então, o atendimento presencial não está ocorrendo, mas os outros meios continuam ativos, né? O telefone, por e-mail, por chat, podem ser acessados facilmente pelo site do CVV, que a gente vai deixar também o link na descrição. Vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem. Eu queria comentar e pedir uma orientação para ti que entende do assunto, para entender melhor, que eu acho que é uma coisa super válida. A origem da minha depressão, eu acabei descobrindo alguns anos atrás que na verdade foi, eu não sei se é a expressão correta, mas acho que é depressão clínica. O que acontecia? O médico naquele momento me receitou um remédio, um antidepressivo, que mais tarde eu fui descobrir que na verdade era um antipsicótico bem forte, tarja preta. Logo depois de eu começar a consumir o remédio, sei lá, coisa de 1 ou 2 semanas depois, eu tentei suicídio pela primeira vez. E foi uma coisa que algo que eu nunca tinha pensado na minha vida em fazer, sabe? Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. E depois que eu comecei a consumir aquele remédio, eu acabei começando a entrar nesse sentimento e eu fui percebendo que essa coisa foi se desenvolvendo muito mais. Essa sensação de querer me afastar de todo mundo, de deixar de fazer as coisas que eu gostava de fazer. Conversando com uma médica alguns anos atrás, eu acabei contando pra ela a história, qual o remédio que o médico tinha me receitado e tudo mais. Ela me falou que, muito provavelmente, a minha depressão foi causada pelo remédio que não era o remédio correto pra mim naquele momento. Não sei se isso faz sentido ou qual que seria a explicação pra isso, mas eu acho que é bem importante também ficar de alerta que, quando a gente tá com alguma doença, tem que procurar alguém que esteja muito bem preparado para fazer esse acompanhamento, para que, por exemplo, não ocorra um caso desses de a pessoa receitar um remédio que não era o correto para o momento e ele acabar tendo como efeito colateral o agravamento dessa situação. Então, eu estava bem curioso para perguntar sobre isso, porque eu tive acesso a essa informação muito superficialmente e eu não entendia realmente o que ela quis dizer com isso. Acho que você pode me explicar melhor. Em relação a causas, existem infinitas possibilidades, né? Cada pessoa vai experimentar as coisas que vive de uma forma diferente. E isso vai construindo a nossa mente, o nosso desenvolvimento psicológico de uma maneira individual. Cada um tem a sua forma de construir. Com relação à medicação, não tenho certeza se pode desenvolver a depressão, mas eu lembro, agora você comentando, eu lembro de estudos que falam no sentido de que alguns medicamentos, eles não são indicados em certos momentos da vida ou da doença. É importante fazer a investigação quando for aceitar
medicamentos psicotrópicos porque o que eles causam no nosso pensamento pode dar um impulso de fazer coisas que estavam muito adormecidas, que não eram coisas que estavam permeando ali o teu pensamento, a tua consciência, mas que inconscientemente ou de alguma maneira já existiam dentro de você, que já estavam como possibilidades, né? E esses medicamentos podem favorecer um impulso, e nesse impulso pode acontecer uma tentativa de suicídio. Eu, particularmente, principalmente depois dessas experiências que eu tive, eu detesto consumir remédios por consumir, sabe? Eu evito ao máximo, eu tento procurar o máximo de outras alternativas, porque pra mim foi um dano bem grande, porque depois daquele momento, vai e volta, eu acabo tendo algumas recaídas nessa coisa da depressão de novo, e pensar no suicídio, enfim. E é algo que eu sinto que aconteceu depois do remédio. Como tu disse, poderia já estar ali internamente e o remédio acabou desbloqueando isso com mais força do que teria sido o meu processo natural. Eu acho que se eu tivesse procurado outras alternativas para entender o que estava acontecendo, eu tivesse chegado a um resultado menos agressivo para mim mesmo. E que é difícil de se desvincular depois do tempo. Inclusive, a depressão tem cura? Ou ela é alguma coisa que vai ter que ser tratada durante a vida toda? Há controvérsias, né? Tem muitos casos, depende de cada caso, na verdade. Tem muitos casos em que se consegue uma estabilização, uma cura, mas tem muitos casos que são crônicos, que vão ter que ter tratamento, ou pelo menos de tempo em tempo fazer uma reavaliação. Isso é importante a gente sempre estar atento. Que não é que não tenha cura, tem cura, mas tem casos crônicos também, então cada caso é um caso. É importante você sempre se cuidar, ter atenção consigo, conviver com pessoas que também te deem atenção, te valorizem, para que possa ser percebido qualquer alteração e necessidade de retomar um tratamento. Quanto ao que você falou sobre a medicação, mesmo que ela não tenha desencadeado ou que favoreceu essa questão do impulso, o que aconteceu a partir disso também vai marcar a tua vida e também não vai ter como ser apagada, né? Então, a tentativa, tudo isso acabou agravando e consolidando alguma coisa que estava já adormecida, né? No momento que eu comecei a consumir esse remédio, na hora que ele foi me receitado, eu consumi ele por algumas semanas só, até isso acontecer foi um espaço de tempo bem curto mesmo. Eu acabei, depois de que isso aconteceu, eu acabei jogando o remédio fora, eu falei, não vou mais tomar. Foi tipo a minha medida porque eu achava que aquilo estava me influenciando. Alguns anos mais tarde eu acabei tendo receitado o antidepressivo de novo, mas ele deu um antidepressivo bem mais leve, que também me causou efeitos colaterais e eu acabei optando por parar e interromper o tratamento de novo. E aí foi que eu comecei a procurar outras maneiras de fazer esse tratamento sem ser através do processo químico. Algo mais espiritual, mais mental, a terapia, entender isso de uma maneira um pouco mais... levar um pouco mais para a consciência e não tanto para essa coisa da medicamentação que me incomoda um pouquinho. E eu acho que sempre está ligado a esse processo de você entender a origem, de entender o que está acontecendo dentro de si, porque a gente vive numa sociedade que esconde muito as informações. Principalmente a gente tenta esconder muito nessa coisa das redes sociais, que todo mundo quer estar feliz, quer ter a melhor vida, quer mostrar tudo de bom e causar inveja nos outros nas redes sociais. A gente acaba escondendo o que realmente está sentindo. Se perdeu a vulnerabilidade que se tem. Acaba não comunicando mais isso e internaliza muito. Tornar isso mais consciente foi algo que me fez buscar essa cura e tá estável hoje. Então, claro, é como eu falei, todas as pessoas vão sentir, vão ter efeitos diferentes, vão ter causas, origens diferentes, não dá para englobar, eu tenho plena consciência disso, que não é um padrão, todo mundo sente e vive de uma maneira diferente, mas acho que a chave de tudo é buscar sempre compreender. Sim. Mais do que tentar se dopar com um remédio para facilitar o processo, que às vezes eu acredito que não facilita, é buscar entender o que está acontecendo para você realmente caminhar para a cura. E aí eu acho que a terapia entra e faz sentido com essa coisa de você buscar a compreensão. Sim, com certeza. A medicação em muitos casos é importante, mas é sempre importante que seja um tratamento associado. Quando necessita de medicação, mas não se apegar somente à medicação e deixar o tratamento psicoterapêutico, enfim. É sempre importante associar os dois para poder realmente buscar o que o Dani colocou, buscar compreender, buscar a origem disso, trabalhar, significar muitas coisas, para poder viver de uma forma diferente consigo mesmo
e se sentir melhor de fato, não por estar sob o efeito de alguma medicação. Eu vejo que as pessoas têm muito preconceito ainda quanto a buscar um psicólogo. Que às vezes a gente tá numa conversa, principalmente as pessoas de gerações mais antigas, elas acham que é alguma coisa, tipo, elas preferem partir para um remédio porque ninguém vai ficar sabendo do que procurar um psicólogo, uma terapia para estar entendendo essas coisas. E é muito importante, principalmente no momento que a gente tá vivendo agora, desmistificar isso e falar que acho que é o primeiro passo e é o melhor passo para você dar para entender. E eu acho que não só a depressão, né? A terapia vai Sim. curar e te ajudar a entender várias outras coisas. A percepção que eu tenho hoje do que eu pesquisei para entender o que acontecia comigo mesmo é que a resposta está no autoconhecimento. Sim. E é isso que um terapeuta, um psicólogo vai te ajudar a trilhar, que é o caminho do autoconhecimento. Sem dúvida. Tem doenças psicológicas, transtornos que têm medicação associada. E tem muitas coisas que a gente vai trabalhar na terapia que vai contribuir nesse sentido, no tratamento dessas doenças, mas também tem muitas coisas que medicação não resolve. Por exemplo, o conflito familiar, um relacionamento que você não consegue dar conta. São coisas que não tem medicação que vai resolver. Então, por meio da terapia, do autoconhecimento, entender mais sobre as relações, tudo isso vai favorecer que esses conflitos sejam solucionados e que se tenha uma qualidade de vida muito melhor sem precisar de medicação nenhuma. Inclusive, eu acho que como uma maneira de prevenir a depressão. Sim. Por causa de fatores que você está vivendo. E para quem tem depressão, mas não admite ou ainda não sabe como procurar ajuda? Tudo que dói, tudo que incomoda, é natural a gente procurar reprimir, procurar esconder, não querer aceitar. É um primeiro instinto nosso, porque sensações ruins ninguém gosta de sentir, né? Mas todos os sentimentos que a gente tem são naturais, todo mundo em algum momento teve. Então é muito importante a gente poder aceitar que a gente tem momentos ruins, que a gente tem sensações ruins e que isso pode acontecer em qualquer momento, para qualquer pessoa, e que é importante a gente poder se reconhecer nesse sentido, não pensar só no que o Dani falou antes da questão das redes sociais, porque não é todo o tempo daquela forma, a gente posta os momentos felizes, mas os outros existem para todo mundo. Então a gente tem que reconhecer isso em nós e nesses momentos procurar conversar com alguém, procurar ajuda, lembrar que a gente tem formas de melhorar o nosso jeito de lidar com isso. E quanto mais a gente melhora, mais fácil fica de quando aparecem esses sentimentos, essas sensações ruins, da gente conseguir lidar e passar novamente a viver um momento mais tranquilo, mais sereno. As redes sociais são algo que vieram com a tecnologia que tem muitos benefícios, porque a gente se conecta mais fácil, a gente se informa muito mais fácil, mas em contrapartida também tem estudos que mostram que elas são grandes causadores da depressão na nossa geração, justamente porque tá tudo muito perfeito e a gente acha que a nossa vida não é assim e isso acaba influenciando. Em contrapartida, eu acredito que tem muitas pessoas que compartilhem as suas experiências de coisas que estão vivendo, que humanizam um pouco mais essas redes sociais e que ajudam nesse processo. Esse é um dos fatores que me leva a gravar um vídeo como esse ou como outros que eu tenho no meu canal, que eu falo um pouquinho sobre as minhas experiências e como eu percebo as coisas, porque a nossa vida não é só feita de bons momentos, de coisas felizes, de festa. Tem muita coisa ruim, muita coisa triste, muita coisa que a gente precisa compreender, e eu vejo que a internet, o YouTube, o Instagram, as redes sociais de modo geral, elas são uma porta pra gente se conectar com outras pessoas que vivem ou viveram essas experiências, que talvez a gente ouça isso, facilite muito o nosso processo lá na frente. É por isso que eu busquei, além de vir trazer a minha opinião aqui, trazer a opinião de alguém que entende do assunto de uma maneira bem mais abrangente para falar sobre isso. Incentivar a vocês que estão vivendo algum momento difícil, que sentem algo, que procurem pessoas para conversar. Se o teu amigo ou a tua mãe ou algum parente não for o suficiente, você procure um profissional para conversar, que talvez você precise de uma ajuda um pouquinho mais entendida sobre o assunto. E basicamente era a mensagem que eu queria passar sobre tudo isso. Não só no setembro, que é amarelo, que é o momento da gente falar sobre isso, mas o ano inteiro, todos os dias do ano. Infelizmente a gente não vive a depressão só em setembro, né? Bom se fosse algo sazonal, mas não é. Todo dia, o ano inteiro. Os boletos chegam, a gente fica triste.
tantas outras oportunidades de frustração nós temos, né? Acho que mais do que nunca a gente precisa muito desse apoio de pessoas que entendam sobre o assunto e sobre a nossa psicologia, que é muito complexa. Eu acredito que deve ser muito complexo trabalhar com isso. É complexo e maravilhoso, né? Assim como todos os seres humanos. A gente vê cada pessoa individualmente, cada pessoa também deve procurar perceber e entender as coisas, como a gente tem falado, né? De uma maneira que a gente se abra às experiências e que a gente consiga ver os lados positivos das coisas também, as coisas que são parecidas com a gente. Nas redes sociais tem muito conteúdo, tem coisas que não vão agregar nada pra você, mas pode ter muita coisa boa também que vai te agregar. Então é importante a gente saber... O meu canal vai agregar. Vai agregar, com certeza. E acompanhe todas as redes sociais. É importante a gente saber fazer essa seleção, sentir também quando a gente assiste alguma coisa, se a gente realmente gosta daquilo, ou se a gente tá assistindo porque sabe que outras pessoas assistem, mas que não nos fazem bem. Também é importante a gente saber o momento de deixar de seguir algumas coisas, de mudar o foco do que você está vendo, né? Isso também é importante. Queria saber de ti também como é, se você já atendeu pessoas LGBT, gays, lésbicas ou transexuais, que eu acho que é um público que procura muito ajuda na internet hoje, porque apesar de a gente estar vivendo em um mundo com muito mais informação, ainda existe muito preconceito, principalmente no nosso país. Eu já atendi, sim, várias pessoas. Realmente sempre tem uma carga relacionada a essa questão, né? Tem um sofrimento que envolve a sexualidade, que envolve o se descobrir, o se aceitar, o ser aceito principalmente, porque uma coisa que me marca, assim, na maioria dos relatos é que as pessoas dizem que sempre sentiram, mas que lutaram muito contra antes de conseguir assumir a sua identidade, antes de conseguir mostrar o que sentia, porque não entendia que as outras pessoas fossem aceitar isso, não se aceitava como sendo diferente. Então é algo que traz um grande sofrimento realmente, até que se consiga estar bem consigo e com o outro em relação a isso. Nós trouxemos bastante a questão da depressão hoje, mas tem muitos outros fatores que desencadeiam o processo de ideação suicida, e é importante a gente estar atento sempre a essas mudanças de comportamento, as falas das pessoas com quem a gente convive, se elas comentam que estão muito cansadas, que não aguentam mais a sua vida, que gostariam de sumir. Tudo isso são sinais de alerta que a gente pode prestar atenção nas pessoas que a gente gosta, e principalmente nas mudanças de comportamento, como eu falei, que são coisas que às vezes a pessoa não quer demonstrar, mas demonstra porque mudou o seu comportamento. Então a gente consegue ter atenção nesses sinais para poder conversar com ela, para poder encaminhar ela para uma ajuda profissional. E todo esse cuidado é muito importante para a gente conseguir preservar a vida da pessoa que a gente ama. Vamos nos cuidar e cuidar de quem está próximo também. É importante a gente prestar atenção nas pessoas, que a gente deixa passar muita coisa, né, no nosso dia a dia, às vezes a correria do trabalho, ou a gente prefere não ver também para não sentir coisas ruins, mas a realidade é que a vida está acontecendo e às vezes a gente tem que aprender a lidar com ela e com as coisas que não são boas. Então prestar atenção no que está ao teu redor pode ajudar outras pessoas e pode ajudar a si mesmo. Isso é uma coisa bem legal para você ter para tua vida. Não fecha os olhos. Olha para as pessoas, perceba o que está acontecendo ao teu redor. Às vezes muitas das respostas para te ajudar mesmo vão estar nesse olhar mais atento. Então, em primeiro lugar, é despertar o amor próprio e o conhecimento. E eu acho que é isso que a terapia vem fazer com as pessoas. Eu entendo dessa maneira, pelo menos. Sim. Conseguir viver a vida de uma maneira mais leve, mais feliz. Essas tentativas de se adequar em grupos ou em categorias que a gente acredita que vai se sentir bem, acabam não preenchendo o vazio que a gente sente. E a gente fica mais frustrado ainda e continua lidando com esse sofrimento que vai se acumulando e vai doendo cada vez mais. Então é importante buscar logo o autoconhecimento, se permitir se conhecer e viver a sua vida, como você disse. Eu acho que o preencher lugares vazios é o grande problema, que a gente tem que entender por que está vazio antes de tentar Exatamente. Colocar uma pessoa, colocar alguma coisa para tentar preencher esse espaço. E o autoconhecimento diz respeito tanto ao que a gente sente, ao que a gente vive no nosso corpo, na nossa mente, mas também com quem a gente convive, as relações que a gente tem. Conhecer melhor o porquê de como as relações acontecem, as interações entre nós e familiares, entre os nossos amigos, entre as pessoas com as quais a gente não se dá bem. Tudo isso faz parte do autoconhecimento e pode agregar muito à qualidade de vida.
Bem, gente, o vídeo de hoje era esse. Eu agradeço por quem assistiu até aqui. Eu espero que tenha trazido informações importantes, eu espero que tenha ajudado alguém. Quero compartilhar com vocês também experiências e informações que sejam úteis para a vida, para transformar a vida de vocês de alguma maneira. Eu acho que a gente falou muito sobre a internet também e eu quero ter esse papel de transmitir informações relevantes, não só o conteúdo legal, engraçado, informativo ou sobre produtos bonitos e tudo mais. Acho que é uma missão que eu tenho para mim, para impedir que outras pessoas vivam o que eu vivi durante a minha vida toda, que não foi muito fácil. Mas experiências aprendidas, e acho que agora eu posso fazer tudo isso que aconteceu valer a pena compartilhando e evitando que outras pessoas, talvez criando um atalho para tudo isso. Eu agradeço muito a presença da Vanessa aqui hoje, que é uma especialista no assunto. Agradeço o convite, a oportunidade, o tempo, foi muito gostoso participar. Muito obrigada. Se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da Vanessa, seguir ela nas redes sociais e quem sabe até conversar com ela, eu vou deixar as redes dela aqui embaixo na descrição. Vocês podem entrar e conhecer. Também vou deixar na descrição o site que ela comentou. Qual é o nome do site? CVV. CVV. Vou deixar aqui na descrição, caso você precise acessar, buscar alguém para conversar, vai lá. Se quiser me mandar uma mensagem também no meu Instagram, é só seguir, eu posso conversar. Não sou psicólogo, mas estamos aí, a gente pode conversar e tá tudo bem. Já sabe, eu sou o Dani, você também pode me chamar de Charles. Essa é a Vanessa e até o próximo vídeo.